Direto para Londres, microfone Jovem Pan. Na Europa, os europeus cobram cada vez mais a responsabilidade do primeiro-ministro britânico em relação ao Brexit. Bom dia, Ulisses Neto. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. Aqui em Londres, 1h mais 22 minutos, 1 da tarde mais 22 minutos. A Suprema Corte Britânica começou a julgar hoje a legalidade ou não da suspensão do Parlamento Britânico. Lembrando a história toda, o Parlamento foi suspenso por 5 semanas pelo primeiro-ministro Boris Johnson. A manobra utilizou uma questão técnica aqui, né, do regimento da Câmara dos Comuns. Na verdade é comum, faz parte, né, de todos os governos dar essa pausa, criar uma suspensão para iniciar os seus novos projetos, apresentar para a população o seu planejamento para o próximo termo de governo. Mas o que o primeiro-ministro fez durante um período muito longo e às margens, né, do Brexit, às vésperas do Brexit, foi bastante questionado, e por isso a Suprema Corte vai decidir nessa sessão que começou hoje. A primeira sessão já foi encerrada, já está chegando perto do seu encerramento, melhor dizendo, e a Suprema Corte vai definir se essa manobra foi legal ou não. E é inclusive considerada essa situação, Thiago e ouvintes, um ponto de inflexão para o Brexit, porque se o primeiro-ministro vencer essa batalha nas cortes, é muito provável que o Brexit ocorra mesmo no dia 31 de outubro, mas se ele perder, aí uma virada pode acontecer mesmo. A oposição está cada vez mais articulada. Os liberais democratas chegaram a dizer que, se vencerem a eleição, o Brexit vai ser cancelado no dia seguinte, embora seja muito improvável que a terceira força da política britânica consiga um espaço considerável no parlamento, mas os trabalhistas também avaliam essa possibilidade. E o primeiro-ministro, embora esteja pouquíssimo tempo no cargo, está cada vez mais desgastado. Ontem ele foi a Luxemburgo, enfrentou um forte protesto durante as reuniões com o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, e depois passou também pelo constrangimento ao lado do primeiro-ministro de Luxemburgo. Havia expectativa de que os dois concedessem uma entrevista coletiva, mas por conta dos protestos tão fortes, né, ali perto do Palácio de Governo de Luxemburgo, Boris Johnson decidiu cancelar a participação dele na coletiva. E aí o primeiro-ministro Xavier Bettel, o primeiro-ministro local, não apenas prosseguiu com a coletiva, mas deixando, né, o púlpito dedicado a Boris Johnson vazio, como ainda atacou bastante o britânico, sempre apontando para a ausência de Johnson. Ele disse que a campanha a favor do Brexit foi construída sob mentiras, que não há avanço nenhum nas negociações e que Londres não apresentou alternativa para a questão da Irlanda. Essas declarações ilustram bem o estado de ânimo do outro lado do Canal da Mancha, com essa história interminável do Brexit, e faltando pouco mais de um mês para essa data limite de desfiliação, dá para continuar dizendo, Thiago, que ninguém sabe o que vai acontecer com o Reino Unido da Grã-Bretanha. Nem o Bruno Gachag, que tem uma bola de cristal, sabe o que vai acontecer no Reino Unido, né? Nada, nem de gude. O Rodrigo Constantino, que está nos Estados Unidos, quer fazer uma pergunta para você, Ulisses. Constantino, diga. Ulisses, bom dia aqui, boa tarde aí. Não, a questão é a seguinte, os conservadores se meteram realmente numa enrascada com essa questão do Brexit. A Theresa May não era uma Brexiter, então ela realmente não conseguiu liderar, e aí agora a chance dos conservadores entregarem o resultado está na mão realmente do Boris Johnson, que apoiava o Brexit. A minha pergunta é a seguinte: se isso não der certo, se o desgaste for tão grande assim como está parecendo já do Boris Johnson, quem está capturando isso em termos eleitorais é realmente o socialista antissemita Jeremy Corbyn. O Reino Unido está correndo risco de, por conta de toda essa confusão e incompetência até mesmo dos Tories, entregar o poder a uma figura como Jeremy Corbyn? Não necessariamente, viu, Rodrigo? Porque a posição dos trabalhistas também nunca foi clara nessa questão toda, e sobretudo do Jeremy Corbyn. Porque, embora publicamente ele tenha elevado o tom agora, tenha se manifestado até a favor de um novo referendo, ele não é conhecido politicamente como ser uma figura a favor da União Europeia. Então ele está mais tentando surfar essa onda anti-Tories, anti-conservadores e o próprio primeiro-ministro Boris Johnson, que está com a imagem desgastada, do que qualquer outra coisa. E ninguém confia muito na posição dele, não. Então é bastante imprevisível, porque as pesquisas continuam mostrando que, se uma nova eleição for convocada agora, o Boris Johnson tem chance de vencer. Porque do lado trabalhista, do lado da oposição,
também tem muita gente que defende a separação, que já está farta do Brexit, dessa discussão toda, e vem no Boris Johnson como o único político tentando entregar o divórcio. Então a situação aqui é muito imprevisível, não dá nem para dizer quem vai ganhar, quem vai perder com esse desgaste todo do atual primeiro-ministro. Dentro da Câmara dos Comuns, ele está muito fragilizado, mas não necessariamente a visão dentro da política, do parlamento, é a que tem a maior parte da população. Aproveitando que o Ulisses acabou de falar sobre as chances reais do Boris Johnson, do Partido Conservador, de vencer uma eleição, as pesquisas que têm sido realizadas mostram a preferência do eleitor majoritariamente por eleger o parlamento com maioria Tory e tal, para avançar esse Brexit, porque ninguém aguenta mais isso, e pegando também o gancho daquilo que foi mostrado na reportagem. Obviamente que o Boris Johnson indo para Bruxelas e tentando e fazendo uma reunião com o representante de Bruxelas, o público que estará lá para protestar será aquele público que é contra o Brexit e contra o Boris Johnson. Só para o nosso ouvinte não achar que todo mundo está contra o Boris Johnson, porque dentro da Inglaterra a posição, como o Ulisses acabou de falar, é majoritariamente, ou seja, há uma tendência maior dos eleitores de elegerem um parlamento com maioria de cadeiras dos conservadores para que o Brexit avance. Com relação ao erro dos conservadores que o Constantino falou, é o seguinte: houve aí o primeiro erro de cálculo político do David Cameron ao propor o referendo, porque o Cameron acreditava de forma resoluta que o Brexit nunca passaria. E ao ter uma decisão contrária à sua própria expectativa, ele que defendia a permanência do Reino Unido na União Europeia, ele foi sucedido pela Theresa May, que também defendia a permanência. Então foi tudo errado desde o início. E as três propostas que a Theresa May apresentou foram rejeitadas pelo mesmo parlamento, que parece não aceitar qualquer tipo de proposta. Então, assim, a responsabilidade nesse caso tem que ser compartilhada, e lembrando que uma parte dos Tories, que foi a parte vencida tanto na escolha da Theresa May quanto depois nas votações dentro do parlamento, essa parte está apoiando hoje o Boris Johnson, porque já apoiava lá atrás uma saída com ou sem acordo. 9h29. Peraí. Vamos lá, Ulisses. Não, só para completar, realmente, o final é totalmente imprevisível. Como o Bruno falou, o David Cameron voltou agora ao noticiário essa semana, porque está para lançar um livro e fez acusações ao Boris Johnson, mas a gente não pode esquecer que o principal responsável foi ele que fez essa convocação, achando que tinha apoio popular suficiente, e a condução toda da história foi péssima. O país está parado há mais de 3 anos e ninguém sabe o que vai acontecer. Ulisses Neto, microfone Jovem Pan Europa. Até mais tarde, Ulisses. Até mais tarde, um bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã.